Amém, queridos. Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar aqui na casa do Senhor nessa noite? Aleluia. Quantos aproveitaram bastante feriado? Foi bom, não foi? Amém? Feriadão, metendo na quarta. Queria saber o nome do casal que está nos visitando hoje. Sidney e Bruna, sejam muito bem-vindos. Sidney e Bruna, tem ali a mãe de Saulo, sempre que está aqui nos abençoa com a sua presença. Você já viu ele dançando? O vídeo dele dançando no XP? Viu? Como seu filho é, entendeu? Uma bênção. Amém? Já saiu todos os memes, né, gente? Do grupo, os meus. Tem um bocado de pastor que eu tenho um bocado de explicação para dar. E pastor, eu estava lá. Irmão, curte, deixa de bobagem. Amém, queridos? Mas foi uma bênção. É um feriado abençoado. A gente ainda pegou um resfriadozinho lá em casa, estamos nos recuperando. Mas Deus tem algo para nós nessa noite, amém? Queria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro, a carta aos Colossenses, no capítulo 2. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 6. Amém? Colossenses 2, 6, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, amém? Enraizados e edificados neles, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Vou ler novamente esse versículo 7. Enraizados e edificados nele, firmados o quê? Na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém, querido? Quantos estão alegres? Amém? Eu queria pregar, né? Vou até trazer uma série de palavras nesse texto de Colossenses. Vou pregar hoje, dia primeiro quem prega não sou eu, aí depois Santa Ceia, enfim, um dia eu continuo essa palavra que eu vou começar hoje. Mas diz assim, enraizados e edificados. O que seria isso, pastor? Queridos, deixa eu trazer uma ilustração que eu lembrei aqui. Desde quando eu era pequeno, eu sou cearense, sou lá de Iguatu, no Ceará. E a minha rua, desde quando a gente morava nessa rua, que eu tenho lembrança, era aquela rua que na frente era cheia de mato, o esgoto passando, e na minha rua, assim, ela passa um canal que vai até o rio. Nós temos lá na nossa cidade, nós temos o rio Jaguaribe. Quem não sabe, é o rio mais seco do mundo. Não sei o que uma cidade ganha tendo o rio mais seco do mundo na sua cidade, mas nós temos lá o rio lá, que é conhecido como o rio mais seco do mundo, que é o rio Jaguaribe. E na rua da minha mãe, era uma rua assim que eu morava, né, que hoje mora minha mãe, era uma rua que a gente colocava os carneiros, os bodes para pastar ali na frente. Meu pai criava carneiro para engordar e matar, e a gente acostumou isso, cresceu nisso. E tinha lá aquele bueirão lá, aquele esgoto, aquele córrego, e chovia, acontecia as coisas, e nada demais, beleza. Até que um dia resolveram, todo aquele descampado lá, resolveram, vamos fazer uma praça. Isso aqui vai ficar muito bonito, essa praça, e vai ficar muito bom. E fizeram a praça. Só esqueceram, gente, que a rua que a gente mora lá, que minha mãe e meus pais moram, é uma rua que, ela é uma rua mais baixa, então, quando chove, né, inclusive ontem deu uma chuvarada aqui nos bairros aqui de Garanhuns, né? Então, quando chove, as águas dos bairros mais acima desce e passa todo nesse bendito bueiro, que lembra que eu falei que ele vai para o rio? Então, ele é o canal, não um canal grande, que vai para o rio. Só que os abençoados fizeram a praça e ficou bonito, mas esqueceram de fazer o quê? Todo o planejamento hídrico
sanitário ali, para quê? Para que quando as águas viessem, que antes quando era só o canal, só o mato, só o capim, a água chegava normal. Resultado, a casa da minha mãe, quando chovia, fazia o quê, pastor? Enchia d'água. Ela mora umas 3 casas antes do retão assim, que vai para o canal, né? A casa da minha mãe enche d'água. Até hoje, gente, eu estou falando eu tenho 50 anos, eu estava falando de coisa de 14, 15 anos. Até hoje, a praça está lá, e é bonita, bem feita, tal, organizou, calçaram a rua, fizeram o negócio, mas até hoje, a casa da minha mãe enche d'água. Teve uma vez que meu irmão esqueceu, deixou o carro na porta da casa. A casa da minha mãe é uma rua muito valorizada, porque a pé você vai para o centro da cidade, está tudo pertinho, entendeu? E meu irmão deixou o carro, a chuva foi tão grande que encheu a casa, encheu o carro, encheu tudo. E quando o pessoal fala isso lá na cidade, o pessoal diz assim, é porque o prefeito prefere mais fazer praça do que fazer esgoto. Por quê? Praça todo mundo vê, quem olha lá, a praça está vendo. Mas o esgoto, ninguém vê. E quem é que o esgoto incomoda? A minha mãe, mais umas 3 famílias que moram lá, que são as famílias que a casa enche d'água. Amém? Então, o detalhe disso tudo aí está naquilo que não se vê. E nunca quiseram consertar esse esgoto para ir para esse canal até o dia de hoje, né? Já tem 50 anos, minha mãe já é bem de idade, ainda hoje a casa dela enche d'água. Não sei se porque iriam gastar muito dinheiro para fazer isso e acharam melhor não fazer, porque se fizer ninguém vai ver. Mas a bendita da praça está lá. A praça está bonita, está arrumada. Mas aí quando fala para minha mãe, né, bem, é crente, graças a Deus, mas bem assim, ela disse, meu filho, eu não como praça não. Ela diz, a gente não come praça, o prefeito fez praça, fez calçamento, eu não como praça, não pode dar uma chuva que a minha casa enche de água. E onde é que está o detalhe? O detalhe está naquilo que nós não vemos. O detalhe, no caso lá dessa rua, da rua da minha mãe, está o quê? Debaixo do solo, debaixo da terra. Ou os canos, as encanações, as coisas que não fizeram. Se tivesse feito, havia o quê? Fazia toda a diferença. Amém? Então, por isso que, não sei se aqui já ouvi falar também, né, que político gosta de fazer praça, não gosta de fazer esgoto. Por quê? Porque praça todo mundo vê, esgoto está debaixo da terra, ninguém vê, mas é o que faz toda a diferença. Amém, queridos? Então, o texto que nós falamos aqui, que nós lemos, o apóstolo ele fala para nós permanecermos em Cristo, porque fomos alcançados para Cristo, mas ele traz um detalhe, ele diz assim, vocês precisam estar enraizados e edificados em Jesus, nele. Lembra que eu falei que o detalhe, o que faz toda a diferença, ninguém vê. Da mesma forma, pastor, como é que eu sei que eu estou, ou como é que vão saber se eu estou enraizado e se eu estou edificado em Cristo? Isso é uma coisa que só Jesus e você sabe. Amém? O detalhe está nisso, porque só Jesus e só você vai saber se você está enraizado e se está edificado. Porque, como o exemplo do esgoto, né, as raízes e as edificações que estão debaixo da terra, só quem conhece sabe. Quem já construiu aqui casa sabe, não é isso? Que para fazer uma edificação, ou seja, um alicerce de uma casa, muitas vezes você gasta mais do que em outro. Por quê? Porque aquele terreno, aquele solo precisava de uma edificação melhor. Amém? Então, o texto hoje é, nós precisamos estar enraizados e edificados nele. Quantos querem crescer muito? Amém? Via de regra, o tamanho da árvore é proporcional à raiz, à profundidade da raiz que ela tem. Amém?
Porque se uma árvore não tiver uma raiz profunda e ramificada, ela não vai crescer. Os dias que a gente foi para casa da minha sogra, lá no Ceará, aí no caminho ela disse, olha, quando vocês passarem, antes de chegar ali em Serra Talhada, tem um pessoal que vende plantas ali na BR. Aí ela sempre diz, traga uma planta diferente para mim, minha sogra gosta muito disso. Aí a gente foi lá para comprar a planta. Aí foi lá, comprou uma planta, aí comprou lá uma, que era o nome da planta, chuva de prata. Aí ela olhou e disse assim, se você quiser grande, ela estava num jarrinho, né? Se você quiser ela do jeito que está, deixe nesse jarro. Se você quiser ela maior, plante num jarro maior, ou seja, o tamanho do jarro, ou seja, onde as raízes vão crescer, é o que vai limitar o tamanho da nossa planta, amém? Ou seja, as raízes, elas são proporcionais, querido. O que eu quero, o que você quer crescer em Cristo, ou em outras áreas da minha vida, vai ser proporcional ao quanto que você vai aprofundar as suas raízes, amém? Ao ponto que você vai edificar, você vai construir a sua fundação, amém? Então, para uma árvore crescer alto, pastor, essa árvore ela é alta, ela é elevada, ela vai precisar de quê? De raízes profundas. Imagine uma coisa, imagine que a gente resolvesse plantar, pastor, a igreja precisa de uma planta, de um jarro, de alguma coisa. Aí eu resolvesse plantar aqui, fora aqui ou na frente da igreja. Aí eu chegasse em casa e disse, eita, vai chover, vai matar a plantinha, vou pegar. Aí eu pegava a planta, tirava do vaso e trazia para dentro da igreja. Parou a chuva, aí eu pego a planta e boto lá de novo. Sol quente, aí eu vou lá e pego a planta para proteger a planta, amém, gente? Para proteger, coloco aqui dentro. Parou o sol, boto lá. Eita, tá ventando muito, aqui em Garanhuns venta muito. Aí eu vou lá, tiro a plantinha, coloco dentro da igreja. Parou o vento, coloco a plantinha. A planta vai estar protegida? Vai, pastor, até vai estar protegida. Se eu não deixou ela pegar chuva, se eu não deixo ela pegar sol, não deixa passar vento. Agora, ela vai ter raízes? Jamais. Amém? Por quê? Porque são justamente essas dificuldades, essas situações, essas intempéries que a planta sofre, que vai fazer o quê? Ela aprofundar as suas raízes. Amém? E o diabo, ele quer justamente, eu tinha um pastor, um amigo meu, que dizia assim, que a igreja que mais cresce é a dos desigrejados. Amém? Você já ouviu falar essa frase? Que a igreja que mais cresce é a igreja dos que não têm igreja. A igreja dos desigrejados. Por quê? Porque as pessoas, elas não querem muitas vezes ter raízes. Amém? A Bíblia diz, estejam enraizados, estejam edificados nele. Deus, Jesus, ele deixou o quê? Para nos enraizar, nos edificar. A sua igreja. Amém? Abre comigo rapidinho, só para dar um texto para você. Salmo 92. Verso 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão, aonde? Nos átrios do nosso Deus. Olha o que o salmista fala. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Ou seja, pastor, para mim enraizar, eu preciso, estar plantado, estar firmado, estar colocado em algum lugar, em alguma comunidade. Para quê? Para que as minhas raízes possam crescer. Amém? Pastor, como é que eu sei? Como é que vai saber se está enraizado? Repito, você só vai saber se você está enraizado, se você está edificado. Só quem sabe é o quê? É você e Jesus. Amém? Ah, pastor, então se ninguém sabe, eu posso enganar todo mundo. Agora eu não sei o que é pior, enganar todo mundo ou enganar a si próprio. A Bíblia nos exorta, né? A Bíblia fala, não se enganeis, porque aquilo que o homem plantar, aquilo também colherá. Ele diz, aquele que pensa ser alguma coisa e não é nada, está enganando a si próprio. Tiago diz, aquele que é só ouvinte da palavra e não é praticante da palavra, ele está enganando a si próprio. Amém? Interessante que
Quando Jesus encontra com Pedro, o nome de Pedro era qual? Simão, não é isso? O nome de Pedro era Simão. A gente chama Simão Pedro, né? Mas não, o nome dele era Simão. E quando Jesus encontra com Pedro, ele troca o nome de Simão e diz: agora você será chamado Cefas, que quer dizer Pedro, né? Que é o mesmo que Pedro. E interessante que o nome Simão é aquele que ouve, ou o ouvinte. É como que Jesus diz: você vai deixar de ouvir, vai deixar de ser o ouvinte, agora vai ser alguém com pedra. Representa o quê? Firmeza, estabilidade. Amém? Alguém que permanece, aquilo que permanece. Então eu estava dizendo para Pedro: Pedro, você vai deixar de ser só ouvinte, agora você vai ser firme, você vai ser rocha, você vai permanecer. Amém? E sobre essa pedra, essa igreja que somos nós, ele edificou a sua. Amém, querido? Ele dizia: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas qual a igreja, pastor? A igreja que está enraizada e a igreja que está edificada nele. Amém? Amém? Abre comigo Lucas 18, verso 9. Amém? Isso. Alguns que confiavam na sua própria justiça, desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Aí vai, verso 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro era publicano. Aí Jesus já estava dizendo: o fariseu, querido, era... Volta por favor no 10. O fariseu era, digamos assim, o crente da época. E o publicano era quem? Era o desviado. Amém? Porque o publicano era o judeu que trabalhava para o romano, normalmente cobrando impostos. Então eles não eram considerados nem judeus. Por isso que quando Zaqueu se converte, Jesus disse: esse também é filho de Abraão. Eles nem eram considerados judeus, porque era um judeu que traía a sua própria pátria, que trabalhava para o inimigo. Aí se você olha aqui, era como que dissesse assim: quem é que está indo para a igreja? Um crente e um descrente. Amém? O crente era o fariseu. Hoje nós temos esse termo pejorativo em relação ao fariseu, de tanto que Jesus exortava os fariseus em relação às coisas que eles faziam. Mas para a época, do contexto da época, quem era que estava indo? Era um crente e um descrente. Era um judeu e um não judeu. Um fiel às leis do Senhor e um que traía as leis do Senhor. Agora o que é que eu falei? É o detalhe que só Jesus sabe. 11. O fariseu, ou seja, o crente, em pé orava no íntimo. No íntimo, tem uma versão que diz de si mesmo, para si mesmo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Aí o que é que Jesus disse? Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Jesus disse: o crente só orou para ele e para si mesmo, não passou do teto do templo. O fariseu, aliás, o publicano, embora fosse pecador, embora era conhecido como pecador, como aquele que de repente tirava mais do que devia na hora de cobrar os impostos, ele estava tremendamente arrependido. Quem estava edificado e quem estava enraizado. Jesus disse assim: olha, esse aqui, o que pareceu mais o pior deles, digamos assim, aos olhos dos homens, foi o melhor deles diante de Deus. Amém? Então, eu que escolho se eu prefiro enganar todo mundo, inclusive a mim mesmo, e no grande dia eu ter uma péssima notícia. A Bíblia diz: estejam o quê? Enraizados. Amém? Firmes, constantes, edificados no Senhor. Então, querido,
essa parábola ela mostra que aquele que só se exalta, ou aquele que diz ser, sem de fato ser, ele está enganando a si próprio. Quem o fariseu estava enganando? A ele mesmo. E talvez as pessoas, né, que olhavam para ele, viam as franjas, viam toda aquela indumentária, toda aquela coisa bonita, todas aquelas palavras, porque tem gente que ora bonito, diz, meu Deus, que coisa bonita de se ver e de se orar. O que adianta se aquela oração não é sincera, não é aquilo que sobe ao Senhor? Amém? Então, aquele que se exalta, Jesus diz, aquele que se exalta será abatido, e aquele que se humilha será exaltado. Entenda que na parábola Jesus não diz para não ser uma pessoa, por exemplo, que jejuma, que é ofertante, que faz as coisas. Ele estava falando daquele que fazia só para si, ou só para mostrar para as pessoas. E a gente vive uma vida convencendo as pessoas de, né, até uma vez eu ouvi uma frase que é interessante, que diz que você compra, muitas vezes você está comprando o que não pode, para mostrar a quem não gosta de você, que você é o que você não é. Amém? Ou seja, você está comprando o que não pode comprar, para mostrar a quem não gosta de você, que você é aquilo que você não é. E às vezes a gente quer agradar as pessoas, ao invés de agradar aquele que no final vai fazer toda a diferença, que é quem? Jesus. Amém? Lucas 6, 47. Eu mostrarei a quem se compara, aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Amém? Adianta só ouvir? Não. Amém? Pastor, é porque colocar em prática é difícil. É aí onde você entra. É aí onde eu entro. Amém? Não adianta eu falar e ouvir falar de perdão e pregar sobre perdão, e quando chegar o meu dia de perdoar, isso não quero nem saber. Não. Amém? Não adianta eu falar, sabe, de domínio próprio e pregar sobre o domínio próprio e ensinar sobre domínio próprio, e na primeira adversidade eu sou o primeiro a explodir dentro da minha casa, onde for. Amém? Jesus disse, eu mostrarei a quem se compara, aquele que vem a mim, ou seja, vem até mim, me recebe como Senhor e como Salvador, ouve as minhas palavras e as pratica. Mas vamos lá. É como um homem que construiu uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Pode ir. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Amém? Às vezes, quando nós lemos essa parábola, às vezes a pessoa tem uma ideia assim meia equivocada. Principalmente quando eu trouxe exatamente o paralelo de Lucas, porque quando você lê o paralelo de Mateus, Mateus capítulo 7, parece que o cara construiu uma casa em cima da montanha e o outro construiu a casa na praia, na areia. Não, gente, ninguém em sã consciência vai fazer. Você já viu alguém construir a casa nas areias da praia? Não, ninguém vai. Coloca aquela foto, Braga, por favor. Não sei se dá para você ver, acho que dá, né? Aqui, ó. Eram duas casas, digamos, iguais. Amém? Uma do lado da outra. Só que um com preguiça fez o quê? Cavou um pouquinho. Fez na areia ali na base, não aprofundou o alicerce. Quando ele olhou, ainda tinha areia. Aí o outro fez o quê? Ele cavou. Ele gastou mais recursos, provavelmente, mais cimento, mais tempo, mais esforço, mais trabalhador, mas onde foi que ele parou de cavar? Ele só parou de cavar quando ele encontrou com a rocha.
Amém? Aí imagina essas duas casas. Imagina que você fosse ver só daqui as duas construídas. Imaginemos que fossem duas casas iguais, exatamente iguais. Quem ia olhar para as casas? Meu Deus, que casas lindas, né? Que coisa bonita, que edificação, que coisa maravilhosa. Assim somos nós, querido. Amém? O que revelou a obra de cada um dos dois que edificavam? Foi o que? Foi a diversidade. Amém? Jesus diz em Mateus, ele fala o que? Veio a chuva, inundaram os rios, vieram os ventos, o que? Só adversidades, é chuva, é o rio cheio, é vento, deram contra aquela casa e o que? Não sobrou nada, porque quando leva ali, meu irmão, quando passa naquela primeira ali, que vai areia, lembra que eu falei que o rio, na minha cidade tem um rio mais seco do mundo? Faz muito tempo que esse rio não enche. Quando a gente passou agora a última vez, parece uma matazinha dentro dele. Está cheio de árvores, até árvores, né, de um porte considerável. Quando vem a primeira cheia, aquelas árvores, elas estão plantadas lá, mas estão plantadas em cima da areia do rio. Quando vem a primeira enchente que dá ali, leva todas aquelas árvores e volta a ser rio novamente. Por quê? Porque elas estão edificadas em algo que não tem sustentação, algo que não dá firmeza. Amém? Então, queridos, olha para as duas casas, você olha assim e diz, poxa, bacana, que casas bonitas. Aí quando vem a chuva, quando vem o vento, quando vem a adversidade, quando vem o dia mau, quando vem a má notícia, porque ela virá na minha vida e na sua vida, aí a gente sabe que casa, amém? Qual casa somos nós? Que foi edificada na rocha ou sobre a areia. O que sobra de mim e de você quando vem, né, quando as águas, as correntes das águas passarem sobre nós? Amém? É nesse momento que a gente sabe, de fato, quem de fato é, queridos. E eu não sei você, eu creio que essa geração que se encontra agora, que é a geração dos nossos filhos, ali até chamada geração Z, eu acho que profeticamente ela é a última geração. Até porque já começaram a chamar a geração alfa, né? Eles estão chamando eles de geração Z. Z, você sabe, é a última letra do alfabeto. Amém? E não foi quem colocou esse nome de geração Z, não foi um profeta, não foi ninguém, não. Eles colocaram de geração Z, porque é a última geração que se pode diferenciar, eles creem, a última geração que se pode diferenciar uma da outra. Amém? Portanto, diferença de tecnologia, eu sou do tempo do LP, quem é desse tempo aí, amém? Eu sou do tempo da fita cassete que a gente levava, tinha que rebobinar, senão pagava multa. Você é do tempo, gente, pode falar aí, não tenham vergonha não, amém? Amém? Né? Só tem eu e Hélio e Flávio aqui, vocês são dessa geração, chamada geração X, mais ou menos, né? Pessoal aí que está se... Então, eu sou do tempo que não tinha internet. Vocês pegaram a época sem internet na vida, amém? Então, época que não tinha internet. Hoje, minhas filhas não sabem nem o que é isso. Eu falando uma vez com um menino mais novinho, ele olhou assim, tio, como é que era vocês viver sem internet? Tipo assim, como é que o senhor está vivo até hoje? Né? Se o senhor não tinha internet naquela época. Então, eles dizem que essa geração Z é a última geração. E, profeticamente, eu creio, gente, amém? Virão tempos difíceis, amém? Nunca a gente precisou tanto que a nossa casa estivesse firmada sobre a rocha. Eu, você, o pai, a mãe, ensinar os filhos, amém? Os netos a fazer a mesma coisa. Uma vez Jeremias, falando com o Senhor sobre a prosperidade do ímpio e aquela coisa toda, aí Deus olhou para Jeremias e disse, Jeremias, você está se atrapalhando correndo com os homens, e como é que você vai fazer quando estiver correndo com os cavalos? Amém? Gente, olha, tem gente que se atrapalha com tão pouca coisa, e quando a pessoa é solteira, eu digo, meu Deus, que não case. Como assim, pastor? O senhor vai dizer para não casar? Não, porque se o cabo, meu irmão, em nome de Jesus, se você é solteiro, você se atrapalha, tem dificuldade às vezes de edificar a sua casa na rocha. Quando você tiver que cuidar de mulher, quando você tiver que cuidar de filho, quando tiver essas coisas todas. Vocês estão me entendendo? Amém?
Então, você está se embaralhando, está tendo dificuldade de edificar a sua casa. Quando ainda é solteiro, imagine se você casar. Talvez por isso que Paulo diz, olha, eu vou ficar solteiro. Com a opção de Paulo, amém? Paulo diz, eu vou me fazer eunuco. Porque se... O quê? O que é o quê? Eu não estou entendendo, não. Você falou em parábolas, eu não entendi, não. Amém? Então você que é solteiro, amém? Solteiro, que eu estou olhando para eles aqui. Você que é solteiro, diz, eu vou casar. Amém, irmão? Posso ouvir amém? Diga amém, eu peço para a igreja dizer amém ou não? Amém? Diga, eu vou casar. Amém, Nicolas? Amém, Eduardo? Amém? Cláudia, o William não quer casar não. Diga assim, eu vou casar e vai ser uma bênção, minha casa, minha família, tudo que eu tenho vai estar edificado na rocha, amém? Os meus netos, os meus bisnetos vão ser conhecidos pelo meu nome, não para a glória minha, mas para a glória de Deus, porque eu edifiquei essa casa na rocha, amém? Amém? Então, queridos, quem vai mostrar se a casa, aí a gente deve ter cuidado, porque quem vai mostrar se eu e você, se nós estamos edificados na rocha ou na areia, vai ser o quê? A diversidade, pela vontade de Deus ou pela permissão de Deus, isso um dia vai chegar na minha vida e na sua vida. Amém? Pastor, até coisas boas ou que parecem boas, às vezes vêm para nos testar. Você quer um exemplo da Bíblia? No tempo de Abraão, você vai ver, eles viviam cavando poço. Por quê? Porque habitavam numa região deserto. O Nordeste é semiárido, lá é árido, lá na região de Israel. Eles viviam cavando poços. Abraão vivia com Ló. Quando foi se separar, quando foram separar, você vê isso em Gênesis 13, Abraão disse, minha casa está edificada em Deus. Diga para onde você quer, o que você escolher está escolhido, eu escolho ficar na presença de Deus. Aí a Bíblia diz que Ló, ele olhou as campinas do Jordão, as campinas de Sodoma, toda regada. A Bíblia diz como o jardim de Deus. Você diz, meu amigo, um negócio regado, eu não preciso mais cavar poço, não preciso mais procurar água, né? A Bíblia mesmo está dizendo, é como o jardim de Deus, eu vou para aquele lugar. Foi bom ou foi ruim para Ló? Você conhece o fim da história. Amém? Não era melhor ter ficado cavando poço? Então tem coisas, amados, que mesmo sendo coisas boas ou aparentemente boas, o ruim vai me testar e a coisa boa também vai me testar. Ou a gente não conhece pessoas que, depois que vem coisas boas sobre a vida deles, eles esquecem de Deus. Amém? Tem gente que quando vem um negócio esquece mulher, esquece filho, é isso? Troca uma de 40 por duas de 20, está amarrado em nome de Jesus, pastor. Mas né? Quando o cabo era só o pinto, o capião, ninguém queria, a mulher quis, estava com ele, ajeitando. A gente teve um caso desse, do pessoa que foi até discípulo nosso. Quando o cabo era o pinto, capião, feio, lá do Ceará, lá nas Brenhas, não tinha nada. A mulher olhou para ele e disse, eu vou investir nesse bichinho. Aí ele foi, passou no concurso, fez aquilo, cresceu um pouquinho, a mulher deixou de estudar, a mulher abandonou tudo para fazer o cabo crescer. Aí quando terminou, que ele já estava da minha idade, com os seus 50, ela com os 40 e pouco, ele pegou, trocou ela por uma de 20 e pouco. Amém? E era crente. Porque se fosse do mundo, eu nem estava lhe contando essa história. Amém? Crente, cristão, era discípulo nosso. Aí quando olhou, o caba trocou a mulher, e a mulher está lá, guerreando lá na vida dela, lá o caba sei lá onde anda. Ou também crente, andava conosco, vivia na nossa casa, a Paraíba e tal, a mulher lá, guerreira com ele e tudo. Eu estou falando que tem coisas que vêm para nos testar, se a gente está edificado na rocha ou não. Mulher lá com ele, na batalha e tudo e tal. Aí o cara olhou para a mulher, achou a mulher feia.
Deu 2 filhos, irmão. Amém? Hã? Tu quer o quê, né, amor? 3 filhos. Aí olhou para a mulher, achou a mulher feia. Entendeu? E não sei o quê, mas também não queria investir em mulher, porque mulher é bicho caro, amém? Olha aí, tá vendo? Aí já disse aí, já entende. Pelo menos as mulheres deveriam ter aplaudido, né? Amém? E mulher é bicho caro, viu, irmão? Tem caba que quer mulher bonita, ele só não quer investir para deixar a mulher dele bonita. Era esse abençoado. Ele nem veio falar comigo. Por quê, Melo? Porque ele já sabia a minha opinião. A pessoa encontrou com ele. Ei, Melo, tu viu fulano? Deixou cicrano e tudo. Esse pessoal, estou falando o pessoal lá da Paraíba. Deixou cicrano e tudo. Ele veio falar contigo. Falei, nem veio falar comigo, porque ele já sabia a minha opinião. Já sabia que eu ia chamar ele de caba sem vergonha. Eu ia dizer que ele não prestava, que ele criasse vergonha na cara e fosse ser crente. Amém? Está sendo crente lá para as bandas da Bahia, não sei nem onde é que anda. Amém? Que acolá eu encontro nos locais. Mas ele olha e não tem nem coragem de falar comigo, porque era irmão de discipulado. Na hora que veio, foi coisa ruim, pastor? Não, para ele foi coisa boa, para a gente entender que foi coisa ruim. Na hora que veio, mostrou onde é que a casa dele estava edificada. Se era na areia ou se era na rocha. Amém? A adversidade, o dia mau, o confronto e coisas muitas vezes que são permitidos para Deus, por Deus, vai demonstrar onde é que está o meu alicerce e o seu alicerce. Amém? Nós precisamos deixar de ser ouvintes. Precisamos começar a praticar essa palavra nas nossas vidas. Amém? Isso serve para vocês, serve dobrado para mim. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que se põe a ensinar é aquele que mais tem que colocar isso em prática na vida dele. Amém? O inferno é real para você e para mim também. E para mim ainda dobrado. Amém? Pastor, o que é que a gente aprende nessa palavra? Só ouvir não é suficiente. Amém? Não adianta eu falar. Um tempo atrás a gente viu uma situação, a pessoa falava, mas no dia mau, no dia da situação, no dia, a pessoa agiu como um incrédulo. Porque esse texto, querido, Jesus diz que é um homem insensato. Amém? Hein? A Bíblia diz, coloca Mateus 7. Não lembro agora o versículo, se é 8 ou 9. Quando ele fala. Não. É Mateus 7, eu não anotei, eu peguei só a passagem de Lucas. Amém? Mas a Bíblia diz que ele chama de homem insensato. Insensato, em outras versões, chama de tolo. Ou seja, se eu só escuto e não pratico, a Bíblia me chama de quê? De tolo. Em outra versão, chama de incrédulo. Amém? Ou seja, pastor, eu aceitei Jesus, eu só escuto, eu não pratico. A Bíblia diz o quê? Incrédulo. Tem um texto do apóstolo João, que ele diz assim, olha, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se fosse não teriam saído. Ou seja, ele estava dizendo, ele ia para a igreja, eles estavam na igreja, dizia que era crente, mas na verdade não era. Misericórdia. Amém? Pastor, e pode, pastor, e é possível, o caba está aqui bonito, cheiroso, né? Glorificando a Deus, com a mãozinha levantada, então vou levantar, e não ser? Pode, William? Pode, porque Jesus diz assim, olha, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, Senhor, em teu nome não fizemos milagres, em teu nome não expulsamos demônios. Ou seja, é alguém que profetiza, é alguém que faz milagres no nome de Deus, é alguém que expulsa demônios. O que é que Jesus diz? Afastai-vos de mim. Amém? Eu nem vos conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Quando Jesus procurou alicerce nessas pessoas, ele não encontrou nada. Quando ele procurou edificação, quando ele procurou fruto,
Amém? Ele não encontrou o quê? Nada. Amém? E eu e você, nós corremos esse mesmo risco. Então, queridos, só ouvir não é suficiente. Já ouviu? Coloque em prática na sua vida. Já ouviu? Diga, como é que eu faço para colocar isso em prática na minha vida? Amém? Coloque em prática o amor, coloque em prática o perdão. Olha, crente engurujado, que não perdoa, meu irmão, entenda, às vezes a situação é tão difícil, que às vezes a convivência fica complicada, e eu entendo isso. Mas você dizer assim, não, eu não perdoo, fica aquela mágoa, aquele negócio. Irmão, em nome de Jesus, amém? Nem diga que é crente, diga não, diga não, diga não. Se puder não dizer que é da Sara, eu agradeço também, não falei não. Coloque em prática. Porque Jesus, Ele nos perdoa, Ele faz nova todas as coisas da nossa vida, Ele faz isso, a gente tem essa dificuldade, queridos, em nome de Jesus. Você acha que essa palavra que está aí, essa Bíblia que está na sua mão, esse celular, ou seja, no que for a tua palavra, ela está aí só para você ouvir e dizer não é comigo? Ou só para entrar no ouvido e sair no outro e a gente dizer não é comigo? Está repreendido, amém, querido? Amém? Chegará o dia que nós teremos que correr com os cavalos. Amém? A Bíblia diz que se te mostrares fraco, amém? No dia da angústia, amém? Como é que mais? É pequena a sua força. Eu não preciso de força, muitas vezes para um dia de festa, uma festividade, para dar um testemunho de glória e tal. Eu preciso de força para o dia mau. Eu preciso mostrar que eu sou crente, é justamente quando tudo vem o contrário, quando vem aquela situação, uma dificuldade, quando a pessoa fala mal de você, quando ela te trai, e você diz assim, esses dias a gente teve uma situação, da pessoa e falou mal tal, e a pessoa, e aí, o que é que você vai fazer? Eu disse, olha, eu não sei o que é que eu vou fazer, mas se eu fizer só o que o incrédulo faria, eu não estou fazendo nada. Amém? Se você fizer, se eu fizer em relação às pessoas, o incrédulo faria, eu não estou fazendo nada. Se vocês amarem só quem ama vocês, os incrédulos não fazem a mesma coisa? Não é isso? Ou seja, se eu fizer o que um não crente faria, o que é que eu estou fazendo, pastor? Nada. Amém? Então, só ouvir não é suficiente. 2, não fique na superfície. Você pode cavar um pouco mais. Amém? Não fique na superfície. Coloca a foto, por favor. Olha lá. Ó. Qual foi a dificuldade daquela casa? O cara ficou na superfície. Amém? Cavou um pouquinho. Tipo, eu me converti, já estou na igreja, já estou. Para mim, basta. Aí não lê, não ora, não estuda, não coloca a palavra em prática. Irmão, em nome de Jesus, o Senhor nos chama para profundidade. Amém? Não é à toa que Jesus é o rio que corre do trono de Deus. E Ezequiel, o anjo começa a chamar Ezequiel e diz assim, olha, ele diz, eu fui e as águas estavam nos artelhos, nos calcanhares ali, no mocotó, como diz aqui no Nordeste. Aí eu fui mais um pouquinho, a água estava nos joelhos, daqui a pouco a água estava nos lombos, e quando eu fui, meu irmão, eu já tinha que andar de braçada, amém? Então eu e você temos que nadar de braçada, chega de ficar na superfície, querido, em nome de Jesus. Amém? Não, eu vou cavar só um pouquinho aqui, pastor. Aqui tá bom já, eu já estou na igreja, já canto 2, 3 louvores, irmão, aí você não aprofunda no seu chamado. Se tem um propósito, você sabe que tem, mas não fica assim, sabe, procurando e sossega. Meu irmão, eu não sossego enquanto eu não estiver vivendo no centro da vontade de Deus, do meu propósito, do meu chamado. Eu não aguento, eu não sei como é que as pessoas elas aguentam viver na superficialidade. Amém, querido? Você vai morrer em nome de Jesus. Aprofunde esse negócio, amém? Você ama Jesus e o nome dele é o rio. Ele nos chamou para andar nas águas profundas. Aquela canção que a gente gosta muito, né? Amém?
Ele nos chamou para o quê? Para um convite profundo. É para ir para o fundo. Amém? As águas estão só nos calcanhares. Amém? Quem é que anda com água nos calcanhares? É José, meu irmão. Se José for para a praia, Saulo quer José, meu filho, fique só onde a águazinha está nos calcanhares. Amém? Só não profundo, já deu nos lombos. Meu irmão, mergulhe em nome de Jesus. Sabe, a gente andar na superficialidade da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, do seu chamado, do seu propósito. Aprofunde mais. Pastor, e o que me impede? O que lhe impede? Nada. Nada. Porque hoje tem gente para me ensinar e para te ensinar de graça. Pessoal da geração X, levante a mão. X. Quando a gente queria estudar, a gente ia para onde? A biblioteca. O jovem não sabe, nem existe isso, mas deve existir em alguma cidade ainda aí, né? Existe. A gente ia para a biblioteca. Meu irmão, a gente passava o quê? Era mais tempo procurando a bexiga do livro, porque eu sempre tinha dificuldade em entender matemática, aí tinha um negócio, aí toda hora ia chamar a mulher da biblioteca, a véia tinha uma cara desse tamanho que ela não gostava de dizer, meu filho, aprenda a ler esse negócio, aprenda, minha senhora, eu não sei, eu quero um livro de matemática. Aí você ia, aí pegava um livro, 2 livros, 3 livros, colocava na mesa, sentava e estudava, meu irmão, para fazer uma prova, para estudar para um concurso, amém? Para ler a Bíblia, você tinha que ler a Bíblia, aí tinha que ter a Bíblia Sagrada, um dicionário bíblico, uma chave bíblica, tudo em papel. Aí você tinha que ler. Eu li a Bíblia assim, era com 3, 4, né? No começo da minha conversão, eu sempre gostei muito hoje eu estou mais no digital, mas eu cheguei a ter 7 Bíblias na minha casa. Aí eu tinha uma aberta, outra aberta, outra aberta, aí eu lia uma, lia outra, ia para a chave bíblica. Meu irmão, por isso que chegou tecnologia nesse tempo. O povo não tem paciência para fazer isso mais, pastor. Aprofunde em nome de Jesus, querido. Hoje o cabo faz pregação com IA, né? Amém? Então, aprofunde, saia da superficialidade. Se você não conhece a palavra, lê essa palavra. Amém? Sabe quanto nós somos superficiais? Se eu perguntar quantos livros você já leu na sua vida? Amém? Quantos livros? Não estou falando da Bíblia não, que a Bíblia é obrigação. Amém? Eu não lê? Pastor, eu não sei orar. Sabe por que você não ora? Porque você não lê a Bíblia. Amém? Por que a pessoa ora ruim? Porque não lê a palavra. Quem lê a Bíblia, ora bem. Por quê? Porque conhece as promessas, sabe as Escrituras, sabe o que citar, a promessa que reclamar, digamos assim, diante de Deus, ou suplicar diante de Deus. Eu quero orar bem, lê a palavra. Falo mal, não lê. Quem lê, fala bem. Estou mentindo, professora? A senhora está aqui. Professor, estou mentindo, professor? Amém? Está cheio de professor aí, irmão. Amém? Tem mais professor ali, né? Ah, pastor, irmão, saia da superficialidade. Como é que eu saio, pastor? Amém? Você já leu a Bíblia toda? Uma vez uma pessoa veio falar comigo e disse, era uma irmã de carne. Eu acho que ela não está hoje online não, né? Vou falar, irmã de carne, amém, irmãos? A gente só fala das irmãs de carne, porque irmão é irmão, a gente briga mesmo, né? Aí ela falando assim, aí eu olhei para ela e disse assim, irmã, você já leu a Bíblia inteira? E olha que ela é crente mais tempo do que eu. Aí começou a gaguejar, né? Não, você não entendeu. Você já leu a Bíblia toda? Não, por que você está discutindo coisas que você não conhece? Coisas que você ouviu de outras pessoas? Irmão, em nome de Jesus, se você é cristão, pergunta um macumbeiro se ele já leu o livro de macumba. Pergunta um feiticeiro se ele já leu o livro de feitiçaria. Pergunte para eles o quanto eles são dedicados. O cabo vai de madrugada para um cemitério, meu irmão. Esse dia eu estava vendo um podcast do pastor. Ele hoje é pastor, ele era... o pessoal da geração X vai lembrar daquele bonde do Tigrão. Só as cachorras, tu lembra?
Lembra dessa música aí? O pessoal mais novo não lembra não. Lembra? As cachorras, tum, 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 tum. Lembra? A senhora lembra, né? Aí esse cara se converteu. Aí ele disse, ele falando assim, olha, eu fui para o cemitério, olha o que é que o povo do maligno faz. Ele disse, eu fui para o cemitério, nós íamos, interessante, até tem a ver com a palavra, disse, nós íamos implantar, enraizar um demônio. A Bíblia manda a gente ser raiz, né? Nós íamos enraizar um demônio, a gente bota um vaso de planta, e com a planta, e o demônio se manifesta em cima dessa planta. Aí ele disse que tinha um ritual, tinha que pular 7 catatumbas, aí tinha que fazer isso, pegar um galho de arruda e um negócio, e o último o último dos elementos, era uma alça de um caixão. Tinha que ter lá na macumba para o demônio manifestar a alça de um caixão. Aí ele disse que olhou e tinha um caixão recém-enterrado, que tinha chovido e estava meio que à morte assim. Ele disse, eita, aquele caixão ali vai dar certo, que eu não vou cavar mais, né? Eu vou forçar ele aqui, a alça do caixão, vou arrancar e vou no ritual. Ele disse que quando ele pegou na alça do caixão, o demônio manifesta no pai de santo que estava lá com ele e disse, ei, não toca aí não, que esse daí é mais poderoso do que nós. Ele disse, que história é essa? De mais poderoso do que nós, foi onde ele se converteu. Ele disse, que história é essa de mais poderoso do que nós, se a gente se aplica, se a gente se esforça e faz tudo, e estuda tudo, e agora o senhor vem me dizer que esse cabo é mais poderoso do que nós. Aí foi onde ele se converte, a história dele muda, e hoje ele é pastor, para a glória de Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, querido, saia da superficialidade. Amém? Pastor, eu nunca li a Bíblia. Sua primeira tarefa, ler a Bíblia inteira. Amém? Experimente, além da Bíblia, ler um livro por mês. Pastor, não tem livro, eu tenho uns 500 para lhe dar, os PDF para você. Amém? Ainda digo o livro que você vai ler. Aquele grupo lá, né, Bagre? Tem uns 500, eu tenho tanto livro para ler que não vai dar tempo. Jesus volta e eu não termino de ler esses livros, de tanto livro que eu já baixei, eu tenho uma pasta, aí eu vou colocando no Kindle e vou lendo. Irmão, em nome de Jesus... Amém? Deixa eu te falar uma coisa, o diabo ele é especialista em nos distrair. Meu pastor dizia assim, olha, quando o inimigo quer te destruir, a primeira coisa que ele faz é te distrair. Amém? Quanto tempo você perde? Não me diga, em nome de Jesus. Eu estou pedindo só para você refletir. Quanto tempo você perde em rede social? Meu irmão, eu fico doido com esse negócio. Pastor, você é de rede social? Não. Mas as meninas são, e veja assim, aí o caba, olha, se você for para a rede social, você vai ficar doido, é maluco. Um dia o negócio presta, um dia não presta. O povo sabe de tudo. Aí olha, a pessoa fala e reclama e diz, irmão, eu não tenho paciência para isso. Não tenho. Se você tem, eu peço que você não tenha também. Amém? Se dedique àquilo que é importante. Amém? O que é que vai te render de fruto? Tem gente que gosta de seguir a vida dos outros na internet. Eu não tenho paciência para isso. Amém? Eu só gosto de coisas que vão me edificar, que vão me tornar mais, certo? Eu gosto muito de ouvir esse podcast desse pastor, depois eu vi só um corte, vou procurar assistir todo. Ontem eu estava vendo do reverendo Hernandes, sabe? Eu gosto de coisas que vai acrescentar na minha vida, o que vai acrescentar em nome de Jesus na tua vida. Essa mulher está grávida ou não está? Me diga. Ai, fulana está grávida, está de 9 meses, está de nasceu, e o menino já está andando. Irmão, tu nem conhece essa bexiga, né? Nem conhece o diário da construção. O cabo fez o alicerce, botou o piso, botou as paredes, comprou os móveis. Aí eu digo, está enricando, por que tu fica assistindo esse negócio? Se tu não ficasse assistindo, fosse ver outra coisa, quem estava enricando era tu, não era a bexiga do cabo que está aí. Amém? Pastor, rede social tem coisa boa? Tem, irmão. Deve ter, se a gente espremer um pouquinho ali, deve ter alguma coisa boa. Mas na maioria das coisas não edifica a sua vida. Só vai te distrair. Amém? Vai fazer você ficar na superficialidade. Por quê? Porque aquela pessoa é mais superficial do que você. Você cavou um pouquinho, acha que já está bom. Amém?
3, existe um preço a ser pago. E a gente não gosta de pagar esse preço, mas para te animar, eu quero dizer que a recompensa é infinitamente maior do que o preço que você está pagando. Amém? A recompensa é infinitamente maior. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo diz, as leves, é Paulo ou é Timóteo? Ou é Tiago? As leves e momentâneas tribulações que estamos passando no tempo presente nem se compara, é Paulo, com a glória que há de se revelar. Amém, irmão? Nós não somos desse mundo, amém? Nós estamos nesse mundo, nós não somos dele. Por isso que a Bíblia diz que ele nos odeia. Quando chega o tempo de carnaval, aí aparece um monte de coisa para provar que o mundo nos odeia, não é? Aí o mundo nos odeia, sim, ele nos odeia. Por quê? Porque nós não somos desse mundo, nós estamos preparando para ir para um outro mundo, para junto do nosso Pai. Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar e vou voltar para buscar vocês. Amém? Então pare de viver com esse mundo, de estar com esse mundo. No domingo passado, eu preguei aqui sobre morrer, não foi? Lembra quem disse? Preguei sobre morte, sobre morrer, porque evangelho é morte. Amém, querido? Estar com Cristo é morte, não é vida. E a gente quer viver e de repente isso, o glamour das pessoas faz a gente viver um negócio que sabe, que vai te acrescentar em quê, irmão? Em nada. Amém? Você já foi chamado para ser servo do Deus Todo-Poderoso. É o maior cargo que você pode ocupar na sua vida. Amém? 4. Quer aprofundar suas raízes? Cave um pouco mais. Mesmo que você não veja as pessoas ao seu redor cavando. Mesmo que as pessoas que estão ao seu redor não estejam cavando. Cave um pouco mais. As pessoas que morreram no dilúvio, se pudessem ter uma segunda chance, ia dizer assim, nós deveríamos ter ouvido a Noé. Amém? Mas a Bíblia diz que naquela época não havia chovido na terra. E o cara estava construindo um barco, dizendo que o mundo ia se acabar com água. Imagina a situação, nunca choveu. Aí ele está construindo um barco, dizendo que o mundo ia se acabar com água. Quem acreditou nele? Aqueles que creram estavam na arca. Então continue cavando. Continue sendo exemplo de cristão. Continue sendo servo do Senhor. Mesmo que as pessoas ao seu redor, amém? Não estejam cavando. Deixa eu te falar, as pessoas precisam entender e aprender que existem homens e mulheres de Deus nessa terra. Chega, querido, em nome de Jesus, do Evangelho ficar conhecido pelos péssimos testemunhos. Deixa isso para quem não quer Jesus. Quem não quer Jesus vai se desculpar que não quer Jesus, dizendo que tem pastor que faz isso, que tem crente que faz aquilo, que tem... Deixa falar, irmão. Só tem o crente falso porque tem o verdadeiro, amém? Só tem o pastor falso porque existe o verdadeiro, em nome de Jesus. Ninguém imita algo que não existe. Esse verdadeiro somos nós, amém? Quantos creem, quantos declaram? Você é um autêntico cristão, é um homem, uma mulher de Deus, filho e filha de Deus, em nome de Jesus. Firme a sua casa na rocha, nesse dia, dizer assim, olha, amém? Eu irei firmar a minha casa na rocha, mesmo que te chame de doido, mesmo que te chame de bobo, porque fizeram a mesma coisa com Noé, só que quando a chuva veio, aí já era tarde demais. Amém? Não sejamos, quem já assistiu aquele filme Deixados para Trás? Alguém já assistiu? Pouca gente. Assista, amém? Interessante. Na linha pré-tribulacionista, para quem crê, mesmo que não creia, mas você sabe que um dia Jesus vai voltar, amém, irmãos? Quantos creem? Jesus vai voltar, amém? Jesus teremos ressurreição dos mortos, teremos céu e teremos o inferno, amém? Se você crê nisso, a forma quando é que ele vai voltar, de manhã, de tarde ou de noite, que é isso que o povo discute, né?
pré-tribulacionista, milenista, não sei o quê. É se ele vai voltar de manhã, de tarde ou de noite. Isso não importa. O importante é que ele vai voltar. O importante é que os mortos ressuscitarão. E ele separará um e vai dizer assim, benditos, amém? Bem-vindos, benditos do meu Pai. Entre para o gozo do seu Senhor. E a outros ele vai dizer o quê? Eu nem vos conheço. Então, se você crê dessa forma, haja dessa forma. Amém? Ande dessa forma, em nome de Jesus. Não deixe que as pessoas olhem para mim e para você e vejam como um sinal de um descrente, meu querido, em nome de Jesus. Esses dias eu ouvi o cabo dizendo assim, olha, eu tenho orado para Deus, porque se eu for envergonhar o Evangelho, Senhor, me leva antes. Amém? Em nome de Jesus, querido, não sejamos, sabe? A gente erra, pastor, a gente peca sim, mas que seja por culpa e não por intenção. Você vai pecar? Vou, pastor, vou pecar todo dia. Amém? Quantos vão comigo até Jesus voltar? Só eu que vou pecar, irmão, né? Menos 2 aí, levante a mão aí para me ajudar. A gente vai pecar sim, irmão, nós cometemos erros, fazemos erros, amém? Quando Jesus encontra com Natanael, ele diz assim, aí está um verdadeiro israelita, nele não há dolo, amém? Ou seja, não há intenção, ele peca porque ele é pecador, ele peca porque já nasceu nessa linhagem, mas não é intenção dele, não é intenção dele entristecer o Espírito Santo, não é intenção dele envergonhar o Evangelho, não é intenção dele se passar por cristão, ele peca porque peca, e nós todos vamos pecar, em nome de Jesus, amém? Mas que o Senhor, sabe, querido, nos firme na rocha, isso é a minha oração nesse dia, amém? Porque no final, todos saberão quem se aprofundou e quem só foi na superfície, amém? Tem um livro que eu li, eu vou ler a segunda parte dele, chama-se A Grande Batalha, amém? Só estou dando bons livros aí, A Grande Batalha. É só um livro de visões e revelações de um pastor. Jesus leva ele para o céu e ele vê toda essa história lá. A Grande Batalha. Então, ele fala que no céu ele encontra com pessoas. Ainda bem que encontrou no céu, irmão, porque encontrar no inferno é pior. Mas ele encontra pessoas que ele achava que estavam, tipo assim, imagina a fila do céu. A fila do céu, e ele dizia, olha, ia dos menos nobres para os mais nobres, ou seja, daqueles que não tinham recompensa nenhuma, mas que pelo menos estavam no céu, daqueles que tinham recebido o pleno galardão. E ele disse assim, eu olhei para pessoas que eu achava que eu conhecia na vida, e eu olhei assim, meu irmão, eu nunca imaginei, eu acabo olhando para ele, irmão, eu já estou agradecido de estar no céu, mas deixa eu te falar, na minha vida lá, você não sabia disso, mas na minha vida, eu não edificava na rocha, eu fazia isso, eu fazia isso, eu fazia isso, e ele disse assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu essa revelação, e está me dando a oportunidade de eu corrigir tudo isso na vida que eu ainda tenho para viver, amém? Querido, a Bíblia é um livro que Deus, no seu amor, é um filme, que Deus, na sua graça e na sua misericórdia, já nos contou o final. Amém? Quantos já sabem o final? Amém? Então o final já está aí. Em nome de Jesus. O final já está aí. Amém? E no final, ele dirá para uns, bem-vindos, benditos do meu Pai, entre no gozo do seu Senhor. E para outros, nem os conheço. Afastai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Amém? Firme a sua casa na rocha, mesmo no dia mau, mesmo na adversidade, mesmo que venha os rios, as chuvas, os ventos, queridos, eles darão contra a minha sua casa e ela vai permanecer. Quantos digam amém? Ela vai permanecer, porque ela foi firmada na rocha. Amém? Cave mais profundo. Se tiver com dificuldade, chama o seu irmão. Irmão, me ajuda a cavar um pouquinho aqui, porque eu ainda não encontrei a rocha, mas eu só vou parar de cavar quando encontrar a rocha. Se você colar, se você chegar com quem não cava fundo, você vai achar que já cavou foi demais. Amém?
Rapaz, aquele crente ali que já cavou profundo, eu vou sentar com ele, eu vou conversar com ele, eu vou dizer, meu amigo, me mostre como é que eu faço para cavar um pouco mais. Amém? E nós estamos aqui, queridos, é justamente isso, por isso que nós somos igreja, por isso que nós somos um corpo, que é justamente para darmos as mãos uns aos outros e dizer assim, vamos cavar, vamos permanecer, vamos perseverar, vamos chegar até o final. Amém? Procure a rocha, ela existe. A rocha é Cristo. Amém? E que o rio que vem para lavar a minha vida e a sua vida, que seja Jesus Cristo. Porque o rio de adversidade não vai me parar. O vento da adversidade não vai tirar os meus pés da rocha. O dia mau, a dificuldade, nada disso vai me parar, querido. Nada disso vai me parar. Porque você e eu temos um Deus todo-poderoso. Amém? Então se aprofunde. Não se contente só em se alegrar. Não se contente só em se arrepiar. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero mais. Amém? Se existe algo mais profundo, eu quero estar nesse algo mais profundo. Amém? Existe mais, Senhor. Se existe intimidade, e eu tenho visto isso que eu acompanho nas redes sociais, eu quero essa intimidade. Não assista a pessoa porque você quer saber da vida da pessoa, não. Se for para assistir, veja porque você quer a intimidade que ela está dizendo que tem. Você quer a autoridade que ela está dizendo que tem. Se existe essa autoridade, eu quero essa autoridade. Busque isso, querido, em nome de Jesus. Não deixe para, encontrar ou ir buscar isso no dia mau, porque é mais difícil. Você está sendo chamado para cavar quando tudo está bem. Quando você está, no controle das suas emoções, não tem nada te atrapalhando, está dizendo, olha, busque mais, cuide mais do seu tempo, do seu dia a dia, regue o seu tempo, de oração, de leitura da palavra, de conhecimento sobre essa palavra, gaste o seu tempo se edificando, e não só passando o tempo, querido, em nome de Jesus. A gente fica passando o tempo, termina o dia todo, não fez nada. Busque, se você tem dificuldade, peça orientação. Onde é que eu começo, onde é que eu termino, o que é que eu posso fazer, o que é que me aconselha, ler, ouvir, assistir. Em nome de Jesus, amado. Em nome de Jesus, diga, Senhor, eu vou edificar, eu vou enraizar, eu vou aprofundar as minhas raízes, eu pagarei o preço. Mesmo sendo difícil, eu pagarei o preço, porque eu sei que a recompensa por esse preço, ela é infinitamente maior. Eu não vou parar de cavar enquanto eu não encontrar a rocha para edificar e para colocar as minhas raízes. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Guarda essa palavra no seu coração. Tua forte mão
Presta atenção nisso. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vai falhar. Erga sua voz e ao Teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que me chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor. Tudo em Ti confio, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será assim, Senhor, em Tua presença. Para que em tudo, sobre as águas eu, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já. Minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Amém. Glória a Deus. Vou fazer um propósito. Amém. Pastor, eu ouvi a palavra, eu vou colocar em prática. Amém. Agora, essa é a última semana, né? Esse mês é mais curto. Próximo domingo é dia 1º de março. Não é isso? Março, abril e maio. Nós vamos ler todo o Novo Testamento. Amém, irmãos? Amém? Deixa eu lhe dizer, isso é uma coisa que só você e Jesus vai saber. Eu não vou querer saber se você está lendo, não. Eu vou dizer qual é a minha leitura. Amém? Onde é que eu estou? Tá? Então eu gosto de fazer propósito. Eu preciso fazer dieta. É incrível, eu consigo jejuar, irmão. Se eu disser, vou jejuar, eu vou jejuar. Se eu disser, eu vou jejuar para fazer dieta, eu não consigo. Eu como chocolate, eu como negócio. Então eu sou assim, eu funciono muito assim. Amém? Março, abril e maio. 3 meses. Todo o Novo Testamento. Pastor, como é que eu faço? É só ler 7 capítulos por dia. Pastor, como é que eu leio 7 capítulos por dia? É só ver menos rede social e mais Bíblia na sua vida. Amém? Amém? Aí o cabo aqui, que pastor, eu vou ler todinho. E se você quer ser mais carcaça mesmo, amém? Mais carcaça, você vai ler um livro nesse intervalo. Não, irmão, um por mês, amém? É só para quem quer ser carcaça. Pastor, eu quero crescer. Pastor, é difícil crescer, dói, irmão. Você já viu isso? Amém? Crescer dói. Eu tenho certeza que depois você não vai agradecer a mim, você vai agradecer a Deus. Senhor, obrigado. Amém?
Amém? Março, abril e maio. Amém? Março, abril e maio. Nós vamos ler todo o Novo Testamento. Eu só vou colocar no grupo da igreja, ó. Nós estamos em Mateus tal. Aí Mateus é rapidinho, irmão. Aí João, Lucas, as cartas. Daqui a pouco em maio nós já lemos Apocalipse. Já estou morrendo de medo de Jesus voltar. Mas não estamos mais com medo não, porque nós somos crente agora. Arretado em nome de Jesus. Amém? Tá? Ah, pastor, não quero não. Isso é bobagem, é meninice. Amém. Então fique na sua superficialidade. De repente essa palavra não foi para você, mas foi para mim. Nós precisamos aprofundar. Amém? Então nós vamos ler todos os dias, ler a palavra, tá? Orar, declarar. Nós vamos sair desses dias muito mais fortes em Cristo. Amém? Todo o Novo Testamento nós vamos ler nesses 3 meses. Mas pastor, irmão, a culpa é sua. Você era para ter lido a Bíblia toda. Agora vai ser na força, na marra, em nome de Jesus. Amém? Estou brincando, querido. Você lê se você quiser. Mas esse vai ser o nosso propósito como igreja. Nós vamos dessa semana, dia 1º a gente começa. Fale nos seus irmãos, no seu grupo de discipulado, e diga assim, ó, a igreja, março, abril e maio, nós estamos lendo todo o Novo Testamento. Pastor, como é que eu consigo isso? Se você ler 7 capítulos por dia. Gente, 7 capítulos você lê em meia hora. Amém? Jesus merece essa meia hora minha e sua. Se Jesus merecer essa meia hora sua, você lê 7 capítulos num dia. Amém? E se a gente for ser verdadeiro e fiel, a gente gasta muito mais tempo em coisas que não nos acrescenta nada. Amém? Não sei você, eu passo. Amém? Em nome de Jesus, chamar a Cláudia aqui. Cláudia quer fazer um testemunho e a gente já vai orar encerrando. Boa noite a quem não tinha dado, a quem está chegando aqui na igreja. É um rápido testemunho que viver esse Arena XP para mim foi, de todos, o mais extraordinário até aqui. Por quê? Eu estava com as expectativas lá em cima para viver esse Arena. E quando chegou na semana do Arena, eu passei por uma situação, né? Adoeci, contei com a ajuda da igreja, dos irmãos, e agradeço a vida de cada um. Então, eu tinha tudo para não ir mais para o Arena. Quando chegou no domingo, eu conversei até com Júlia, e agradeço por toda a iniciativa dela, por acreditar em mim, acreditar também no Senhor. Eu já agradeci muito a ela, mas eu já agradeço diante dos meus irmãos. Acredito que ela está nos assistindo. Ju, mais uma vez, obrigada por tudo que você fez, pela sua oração, pelo seu cuidado comigo. E ela disse, eu não aceito você não ir para esse Arena. Se eu não ia e vou, eu não aceito você que estava certa de ir, não ir. Então, vou orar por você. Você vai tomar essa medicação, porque eu estava em um processo biológico ainda um pouco delicado, diante da medicação que eu estava tomando, e eu acredito que era um efeito emocional ainda. Ela disse, na pior das hipóteses, você vai ficar no hotel, vai ficar no quarto, e a gente faz uma transmissão para você, do celular. E na melhor das hipóteses, vai ser muito bom. E, de fato, assim aconteceu. Foi maravilhoso. Nós tivemos palavras abençoadíssimas. Nós estávamos celebrando com os nossos irmãos aqui da igreja. E uma palavra que tocou muito ao meu coração, claro que todas as outras foram muito abençoadas, a do nosso pastor, mas uma que falou muito ao meu coração, e fechando essa palavra que o pastor ministrou hoje aqui, foi do pastor Theo. Ela foi transmitida. E algo que ele falou que tocou muito ao meu coração foi que a nossa missão, ela não é ir para o céu. Isso é o nosso destino. A nossa missão é trazer o céu para a terra. Então, o mundo lá fora, muitas pessoas, eles estão rendidos ao inimigo. Ele não batalha por eles, porque ele sabe que são deles. A batalha é contra nós, que estamos tentando resgatar essas pessoas que lá estão, em que nós, enquanto igreja, possamos arregaçar as nossas mangas, não desistir do Evangelho, não desistir de Deus, porque desde quando Ele criou a terra, muita coisa mudou até aqui. Como o pastor falou, nós hoje vivemos uma geração que temos a geração Z. Muita coisa mudou, mas a palavra não mudou, e o amor de Deus por nós não mudou. Então,
Então, que nós possamos arregaçar as nossas mangas, investir nas nossas células, investir em projetos que sejam missionários, seja lá o que for, mas não desistir do Evangelho para alcançarmos mais vidas, assim como o Senhor já nos ganhou. Amém? Boa noite. Aleluia. Amém, queridos. Vamos orar, de pé. Amém. Chega nessa não nem eu falar campanha, porque irmão, não, irmão, é propósito, amém? Nessa edificação da igreja, vamos ler todo o Novo Testamento. Quando a gente terminar, pastor, a gente entra no Antigo, em nome de Jesus, e vai ser bênção de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos cavar um pouco mais, amém? Depois tem um lanche aí, você fica conosco um pouquinho, não vai embora não, tá? Vamos ter comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. Vamos orar. Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos contou tudo. Nós só estamos aqui, meu Deus, para ouvir essa palavra e pôr em prática nas nossas vidas. Te agradecemos. Obrigado pelo teu povo, pela tua igreja, meu Deus. Oh, Senhor, nós estaremos nos edificando, nos alicerçando no Senhor, que é a rocha. Oh, meu Deus, na rocha que é Jesus nas nossas vidas. Nós estaremos edificados nele. Oh, meu Deus, não em situações, em pessoas, em coisas, não. Edificados no Senhor. E debaixo dessa palavra, eu despeço a tua igreja, meu Deus, para uma semana de vitória, um final de mês abençoado. Eles serão abençoados porque também são abençoadores. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer com que tudo aquilo que eles estarão lendo, orando, colocando em prática, tudo isso se cumpra na vida deles, para a glória do Senhor, pelo intermédio da vida do teu povo. E assim eu os abençoo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém? Vá para a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus, glória ao Senhor.